Vem pra cá porque começa o quadro Você e o Doutor com o nosso especialista no assunto, o doutor Antônio Spreuser. Bom dia, doutor. Bom dia, Tícia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E, gente, hoje é o Dia Mundial de Combate à Asma. E, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 6 milhões de brasileiros têm a doença que, assim como a bronquite, pode se agravar ainda mais com esse tempo seco. E o nosso médico de família, o doutor Spreuser, está aqui com a gente e vai tirar todas as dúvidas sobre as causas, sintomas, tratamentos e prevenção para asma e bronquite. Doutor, eu gostaria já de saber qual a diferença entre a asma e a bronquite. Todo mundo faz diferença e todo mundo pensa que é a mesma coisa. Tanto que tem pessoas que até hoje falam, doutor, eu tenho uma bronquite asmática. Então, para quem está em casa vendo, bronquite asmática nada mais do que a asma. E a asma é diferente de bronquite. Então, vamos ver as principais diferenças. A asma tem um componente alérgico muito importante. Então, a alergia é uma das causas principais da asma. Já a bronquite, infecções por vírus e bactéria. Outro problema importante, já que é alérgico, as crianças já têm asma desde que nascem. Então, as crianças recém-nascidos, os adolescentes, diferente da bronquite, que acontece mais em idosos e adultos. A asma pega todas as vias aéreas, desde nariz, traqueia, brônquio, e a bronquite pega mais os brônquios, que já vou explicar para vocês. A asma é uma doença crônica. Você vai ter asma a vida inteira. Claro, tem tratamento, mas não tem cura. Mas você vai ter asma a vida inteira. Já a bronquite, ela pode ser aguda. Você tem uma gripe, por exemplo, dá uma bronquite, depois você fica curado. Ou crônica. Aquelas pessoas que fumam a vida inteira. Sabe aquela vovozinha nossa que fuma aquele cigarrinho? Ela tem uma bronquite crônica. Já a asma não varia com a temperatura. Ela pode dar no verão, no inverno, em qualquer hora. Já a bronquite acontece mais no inverno. Tempo seco. É essa aí que... E aqui vocês vão ver um pulmão. Olha aqui, aqui é a traqueia, os brônquios, os alvéolos, aqui onde é feita a troca dos gases. Esse aqui, olha o tamanho desse brônquio, como ele é grande, por aqui que passa o ar. Na bronquite e na asma, ele fica estreito, ele fica pequenininho. E a diferença é que na bronquite você tem pus, você tem muito catarro, muita secreção. E na asma, não. Por isso que vocês vão ver no programa Você, Doutor, de hoje, que a asma tem muita tosse seca. E a bronquite é aquela tosse molhada, que parece que tem muito catarro lá dentro. Agora, bora começar pela asma, doutor. Vamos. Quais são as causas? As principais causas da asma, olha aqui a idade dele, adolescente, né, mais jovem, mas por quê? Porque a genética é fundamental. O pai, a mãe, os avós, a alergia, como eu falei, existe uma imunoglobulina que é a IgE, e essa imunoglobulina é que causa esses problemas. Atividade física intensa, por exemplo, tem uma atividade física, que é uma asma que a gente fala, que é induzida pelo exercício. Então você começa a treinar, de repente, você não começa a respirar direito. A asma induz isso aí. Estresse e medicamentos. Quais são os principais medicamentos que podem dar asma? Aspirina, anti-inflamatórios, beta-bloqueadores. Então não é qualquer remédio que você pode tomar. Pergunta para o seu pneumologista, que é o médico que trata dos problemas pulmonares. O doutor, a asma, ela tem alguns gatilhos, né? Quais são eles? Bom, os principais gatilhos, boa pergunta. Primeiro são os alérgenos. Os alérgenos, pelo de animais, ácaros. Já que eu estou falando em alérgenos, a poluição do ar é fatal. Quem mora em cidade grande sabe o que eu estou falando, né? Cheiros fortes, por exemplo, você pode ter uma crise de asma quando entra num restaurante, quando você chega numa fábrica, num posto de gasolina. Perfume forte Perfume até, né? também, é isso, perfume também. Gripes e resfriados. O vírus também pode dar e a bactéria também. E, finalmente, exposição ao ar frio, tanto é que vocês falaram, quando introduziram o programa agora, do inverno. Do ar seco, do ar né? seco. Você sai fora, respira, você já pode ter uma crise de asma. Agora, doutor, para a gente entender melhor, quais são os sintomas de quem tem asma? Os principais sintomas da asma, quais são? Vamos dar uma olhadinha agora. Em primeiro lugar, você tem uma tosse seca, como eu acabei de falar. Não é aquela tosse que você sai aquele... Não, é uma tosse seca, contínua, irritativa. E essa tosse dá um chiado no peito. Tanto quando o médico vai examinar a pessoa,
parece que tem um gatinho dentro do pulmão da criança ou do adolescente, aquele miado, sabe? Isso daí é porque o pulmão está fechado. Dificuldade para respirar. Como os brônquios estão fechados, o ar não entra, mas o ar também não sai. Então a pessoa tem o quê? Dor, dificuldade, aquela respiração rápida, curtinha, porque não tem oxigênio. Então a pessoa fica naquela angústia e você vê isso daí. A pessoa chega no pronto-socorro desse jeito. E isso leva a um desconforto no peito, muitas vezes simulando até um ataque cardíaco. E na verdade você está tendo o quê? Uma crise de asma. Os brônquios ficam fechados. Esse é o problema. Então é uma situação de vida e morte. Tem pessoas que morrem numa crise de asma. E a gente está aqui para falar disso. A saturação baixa muito, né? A saturação baixa muito Lógico, também, né, você não doutor? tem como sair disso. Eu acho que também é angustiante para quem tem e para a pessoa que está do seu lado, né? Exatamente. Agora, doutor, tem tratamento para asma? Tem tratamento e não tem cura, né? Porque você fica com asfixia. A pessoa morre com asfixia. E o pior é que os filhos veem essa cena, os netos, é uma situação muito delicada. Então, como que a gente faz? Então, a gente sempre faz inalação. Nessa inalação aqui, eu posso colocar aqui dentro várias substâncias. Hoje tem muitos medicamentos que a gente coloca aqui dentro como anti-inflamatório. Tem até esse tipo de broncodilatador que atualmente a gente usa. Tem anti-inflamatório, tem várias substâncias químicas. Né? A bombinha, tem muitas substâncias químicas aqui dentro. E finalmente a gente pode dar cortisona injetável ou via oral. E mais recentemente o SUS tem também anticorpos monoclonais que são injetáveis uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, que melhoram muito nos casos de asma, que são aquelas asmas de difícil prognóstico, de difícil tratamento. Agora, doutor, bora falar da bronquite, né? Quais são os fatores de risco? Bom, a bronquite, aqui está. Quais são os principais fatores da bronquite agora? Primeiro, como eu falei, infecção viral. E esses vírus podem ser vírus da gripe, influenza, parainfluenza, vírus sincicial respiratório. Além dos vírus, as bactérias também, os pneumococos. Além disso, produto químico. Você que trabalha num posto de gasolina, você que trabalha numa fábrica, precisa tomar muito cuidado com a bronquite. E uma das causas principais é o cigarro, levando a bronquite crônica. Aquelas pessoas que fumam a vida inteira, chegam no consultório e vai tossir, nossa, parece que sai uma tonelada de catarro. Essa é a bronquite crônica. Então, essas são as principais causas. E os sintomas, quais são? Vamos dar uma olhadinha nos sintomas. Eles são muito parecidos com o da asma, mas a tosse já é produtiva. Quando você tosse, como eu estou falando, sai aquele catarro escuro, aquele catarro preto, né? Então, isso é uma irritação do brônquio. No primeiro lugar, falta de ar. Você sobe a escada, você começa a andar, na bronquite aguda e na bronquite crônica já tem falta de ar. E aquela falta de ar que até o dedo pode ficar meio arroxeado, né? Aqueles ruídos no peito que quando a gente ausculta, é típico de bronquite. Fala assim, olha, você está com um caso de bronquite aguda e vamos começar a tratar. O cansaço é crônico. Você não estuda, não lê, não consegue fazer nada direito porque não tem oxigenação no corpo, porque os brônquios estão fechados também. Então, esses são os principais sintomas da bronquite. Agora, doutor, o tratamento para a bronquite é parecido com o que é o tratamento para a asma? Ele é muito parecido com o da asma, só que no caso da bronquite, como eu falei, que tem catarro e pode ter infecção, nós podemos dar antibiótico para matar a bactéria quando é causa bacteriana e antiviral quando é caso de vírus. Além disso, uma dica importante para quem tem bronquite e asma, sempre tomem muita água. A hidratação ajuda a secreção ficar mais fluida e a sair. Além disso, broncodilatadores e o uso de corticoides, como eu falei, via oral ou injetáveis. Agora, doutora, a gente já falou de asma e bronquite, né? Agora, como é feito o diagnóstico para a gente saber se a gente está com asma ou se tem bronquite? O diagnóstico, a gente sempre começa com o diagnóstico clínico. Então, você chega no consultório, chega no pronto atendimento, vamos dar uma olhadinha. Em primeiro lugar, o estetoscópio do médico é fundamental. E a história do paciente. A gente pergunta, desde quando você está assim? Ah, doutor, eu tenho isso desde criança. Pronto, você já sabe que é um quadro de asma. Número 2, prova de função pulmonar, que nós chamamos de espirometria, para ver o fluxo do ar dentro do pulmão com o uso de broncodilatador, para ver se ele faz picos com o fechamento do brônquio. Tem dúvida, a gente pede um raio-x, e se esse raio-x não estiver
nos orientando, aí a gente pode pedir uma tomografia de tórax sem contraste, mas o exame clínico e a história são fundamentais. A espirometria, claro, ajuda muito nós a medicarmos esses pacientes também. Agora, doutor, para terminar, né, quais os conselhos que o senhor pode dar para quem tem asma ou bronquite? Bom, esse é fundamental porque o que é? É a prevenção. E a prevenção aqui no Você, o Doutor, é fundamental. Use os remédios com orientação médica do seu pneumologista, do seu clínico. Tome as vacinas da época, por exemplo, agora a vacina da gripe. Afaste-se dos fatores que são gatilhos, como, por exemplo, perfume, pelo de animais, não Produto fumar. de limpeza, né? Produtos de limpeza. Tem cheiro forte. Não fume. Mantenha a casa limpa. Aquela casa cheia de poeira, você vai passar... Nossa, lave os animais de estimação. Tem pessoas que dormem com os animais na cama, no sofá. Toma cuidado, porque você está respirando o pelo do animal. Evite perfumes e cheiros fortes e evite o estresse e a ansiedade, que são gatilhos tanto para bronquite como para asma. É isso aí, é bom fazer uma meditação, né, doutor? Uma respiração. É isso relaxa. aí. Vai treinar, vai fazer atividade física. Muito obrigada, doutor. Prazer em Gosto vê-lo, mais viu? dessa aula maravilhosa. Prazer estar com vocês aqui. Semana que vem você estará aqui novamente para falar de saúde, né? Assunto importantíssimo, não pode perder. É isso aí, Obrigada, viu, Boa doutor? semana.